Olá, alunas e alunos! Nesta aula, nós vamos compreender como se dá a gestão de áreas naturais no Brasil. Para isso, é importante lembrarmos do conceito de biodiversidade. Sabemos que a natureza é formada por vários tipos de ambientes, cada um deles é ocupado por uma infinidade de seres vivos diferentes. O conjunto formado pela variedade de seres vivos e de ambientes é chamada de diversidade biológica ou biodiversidade. Estima-se que mais de 10 milhões de espécies formam a riqueza biológica do planeta, e as florestas tropicais abrigam boa parte dessa riqueza. Não há nada na natureza que seja inútil. Cada espécie animal, vegetal e até mesmo micro-organismos invisíveis tem um papel a cumprir. Em um estudo sobre o valor do capital natural do planeta, Constanza e colaboradores estimaram um valor de 33 trilhões de dólares, considerando ao menos 16 serviços ambientais que a natureza presta. As condições para a produção de alimentos e a oferta de água, por exemplo, se destacam entre esses serviços naturais gratuitos. Vamos ver outros casos. A polinização, que permite a dispersão das espécies, a melhoria da qualidade do ar, devido ao balanço de gás carbônico e outros poluentes, o controle de erosão e nutrição do solo. Além dos serviços ambientais, a biodiversidade também tem um importante papel socioeconômico, porque os produtos da flora e da fauna compõem uma riqueza de recursos que a humanidade utiliza para sustentar um sistema de produção cada vez mais sofisticado e capaz de gerar emprego e renda para populações locais. Você já parou para pensar que quase tudo que a gente usa diariamente, exceto minérios e derivados de petróleo, são produtos de origem vegetal ou animal? A madeira das árvores, os frutos, os vegetais, a carne e outros alimentos, plantas utilizadas na fabricação de cosméticos, medicamentos, borracha e muitos outros itens que são úteis para o homem. Soma-se a isso as funções de recreação e lazer que as áreas naturais urbanas e rurais podem prover. Resumindo, os seres vivos relacionam-se entre si e com o ambiente em que vivem de várias formas. Se uma única espécie deixa de existir, a função que ela desempenhava interrompe o ciclo e se instala um desequilíbrio ecológico. O Brasil possui atualmente 1.173 espécies de fauna ameaçadas de extinção, de acordo com a lista de espécies ameaçadas, atualizada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014. A boa notícia é que nessa mesma lista foi divulgado que 170 animais deixaram de estar ameaçados, mas ainda há muito a ser feito. Agora que você já sabe qual é a importância de conservar as áreas naturais, vamos ver como funciona a sua gestão. As áreas naturais também são chamadas de áreas verdes pela Constituição brasileira. Podem ser urbanas ou rurais e também protegidas por unidades de conservação. De acordo com a Constituição de 88, a gestão dessas áreas, quando são públicas, é de responsabilidade dos municípios, dos estados, da União e de todos os cidadãos. Nas cidades, normalmente são as prefeituras responsáveis pela gestão dos parques, enquanto nas áreas rurais a responsabilidade fica a cargo do estado. No entanto, tem algumas exceções em que o estado pode vir a administrar um parque urbano. E também pode acontecer a soma de esforços entre as três esferas de poder para cuidar dessas áreas, mas infelizmente nem sempre isso ocorre. As áreas verdes urbanas são muito importantes para a saúde e para o bem-estar de quem vive nas cidades, mas à medida em que a urbanização aumenta, essas áreas são valorizadas e é cada vez mais alto o custo de viver próximo a um parque. Os parques urbanos também são responsáveis pela absorção das águas das chuvas nas cidades, funcionando como um tampão em caso de enchente. Outra importante função é a recreação e o lazer, além das atividades de educação ambiental. A partir da década de 90, foi feito um esforço em todo o Brasil para definir áreas prioritárias para conservação dentre os biomas brasileiros. No ano 2000, o governo federal sancionou a Lei 9.985, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. As unidades de conservação são espaços com recursos ambientais e características naturais muito importantes. Tem a função de garantir a representatividade de amostras das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional, incluindo águas brasileiras, para a preservação do patrimônio vegetal e biológico existente. As unidades de conservação também devem assegurar às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais, de forma racional, e propiciar que essas comunidades do entorno também desenvolvam suas atividades de forma sustentável. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais. São legalmente criadas pelo governo federal ou governos estaduais e municipais, depois da realização de estudos técnicos dos espaços. Devem também envolver consulta às populações.
As unidades de conservação são classificadas em áreas de proteção integral, que são destinadas à preservação exclusivamente, e áreas de uso sustentável, que também tem como objetivo principal a integração da conservação com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, no Brasil, hoje existem mais de 1.700 unidades distribuídas em mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. São categorias de unidades de conservação de proteção integral: estações ecológicas, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Estas áreas se diferenciam pelo seu uso e pelo seu objetivo, que pode ser pesquisa científica, preservação, visitação pública ou algumas dessas atividades realizadas de forma integrada, sempre respeitando a um ordenamento que deve estar previsto em um plano de manejo. Apenas monumentos naturais e refúgios da vida silvestre podem ser de domínio privado. As demais são áreas públicas ou assim se tornam após o seu decreto. As categorias de unidades de uso sustentável são áreas de proteção ambiental, reserva extrativista, áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. A reserva particular do patrimônio natural, como o próprio nome já diz, é uma área privada criada por iniciativa dos próprios donos. É administrada de forma particular, mas também deve seguir diversos critérios legais e estão passíveis de fiscalização e monitoramento pelos órgãos públicos. Agora que você já conhece a importância de conservar a biodiversidade e as nossas áreas verdes, eu te pergunto, você conhece as unidades de conservação da sua região e como elas são administradas? Então, para complementar o nosso estudo de hoje, eu sugiro que você preste atenção à natureza à sua volta. Até logo!